Olá, como vão todos, colorados, coloradas? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Colorado. Vamos falar um pouco de Inter. Bom, eu vejo que tem muito colorado defendendo o Lomba. A questão não é defender ou defenestrar. A questão é que um goleiro ele não tem que fazer as defesas quando o placar já está igual ou quando tu já está perdendo para que tu não tome mais gols. Um goleiro tem que te salvar no momento que tu precisa realmente que ele te salve, para segurar um placar, para conseguir ser campeão. Eu vou dar um exemplo. O São Paulo Futebol Clube. O goleiro deles é um bom goleiro. Um goleiro pegador de pênalti. Um goleiro que assegura que os placares, quando eles podem ser ruins para o São Paulo, não sejam. Por exemplo, no jogo contra o Fluminense, ele fez muitas boas defesas. E ele defendeu um pênalti. O Lomba, em todo o tempo que está aqui, tem um péssimo aproveitamento em pênalti. Outro goleiro importante, Armani do River Plate. Hoje ele está um pouquinho mais frouxo, mas nas campanhas que o River foi campeão da Libertadores, nos momentos onde o River poderia ter perdido a partida e poderia ter se transformado totalmente a partida contrária ao River, ele foi extremamente importante. Quando o goleiro ele não é protagonista e quando o goleiro ele não te salva quando tu precisa, não me serve, porque logo ali a gente vai precisar dele em disputa de pênalti, a gente vai precisar dele para defender quando a gente está num placar de 2-1 ou 3-2, porque a equipe fez os gols, mas ele não conseguiu fechar o gol porque estava 2-0. Ele poderia ter fechado o gol, poderia ter defendido. Porque isso é importante. O importante é um goleiro que te assegura os resultados que tu conquista durante o jogo. Porque nem sempre tu vai poder fazer 3, 4, 5. Então essa é uma questão importante. E outra coisa, a gente tem o Carlos Miguel. O Carlos Miguel tem 2,4 metros. Ele tem uma boa envergadura. Porque o gol que o centroavante deles faz aonde ele dá do lado do Lomba, o Lomba não tem braço para se esticar. E quando ele estica as pernas, ele não consegue botar pro lado, porque ele tem um bracinho pequeno. Se fosse o Carlos Miguel, que essa direção injustamente não quer usar, a gente estaria muito melhor. É um goleiro grande, é um goleiro que intimida o atacante, é um goleiro que pega pênalti. Aí muita gente me diz, mas o Carlos Miguel foi para times pequenos e não jogou. A gente tem que colocar uma coisa, e o time não foi Boa Esporte, por exemplo, que não conseguiu ficar na Série A do Mineirão. O que a gente tem que colocar é que o Internacional faz muito mal em emprestar seus atletas a times minúsculos e medíocres. E o Carlos Miguel foi bem, porque uma coisa é tu defender o gol do Internacional, onde tem bons jogadores de nome, e outra coisa é tu jogar em um timecos que em nada te ajudam a crescer e a evoluir a tua carreira. É isso que eu fico mais entristecido, porque não tem melhor lugar para o nosso jovem se desenvolver do que no próprio clube. Mas daí a direção tem um péssimo costume de emprestar os nossos jogadores jovens de potencial que podem agregar. Porque eu acredito nesse time. É impossível esse time ser tão ruim como muitos dizem. Porque se fosse tão ruim, a gente nunca estaria sempre durante esses últimos anos na ponta de cima da tabela, indo todos os anos para a Libertadores e disputando títulos importantes com elencos bilionários como o do Palmeiras e do Flamengo. Porque a gente não foi campeão do Brasil por 5 centímetros. A gente perdeu uma Copa do Brasil porque na época do Odair, muito criticado por esses passadores de pano, o Odair tinha um elenco curto e não tinha time. Hoje a gente tem time e a gente tem possibilidades de melhorar. Eu fico assim muito entristecido, porque no primeiro tempo ontem a gente foi bem, a gente dominou o esporte, a gente teve as melhores chances, as melhores situações. Só que a partir dos 20, dos 15 minutos do segundo tempo, a gente morreu. Isso que eu acho bem louco. E isso muito passa também pela preparação física. A nossa preparação física é horrível.
Os nossos jogadores chegam a um determinado momento do jogo, eles não conseguem fazer o que tem que ser feito. E eles acabam tendo um desgaste natural também de jogar lá em cima. E também a gente não tem que ficar destruindo nossos defensores. Qualquer defensor vai ter problemas jogando numa linha alta assim, quase em cima do meio de campo. Tu vai tomar bola nas costas, é inevitável. Isso aconteceu no jogo contra o Manchester City. O Chelsea, no começo do jogo, teve muitas oportunidades de poder fazer uns 3-0 no Manchester City. Só que o jogador deles lá estava mal calibrado o pé. Esse é o problema. A recomposição, a defesa, o trabalho de recomposição tá muito ruim, tá mal feito. E eu acho incrível, né? Os passadores de pano hoje, aqueles que criticavam o Abel Braga, ele iniciou o trabalho dele contra equipes fortes de Série A e contra um América Mineiro que é muito bem treinado pelo Lisca. E o Abel Braga, ele teve corongo. O Abel Braga, ele não treinou o Inter contra o Fluminense e não ficou na casa-mata. O Abel Braga não treinou o Inter e não ficou na casa-mata contra o Boca Juniors, o primeiro jogo da Libertadores. O Abel Braga, ele não disputou o jogo contra o Atlético Mineiro, que foi 2-2. Quem sabe a gente não poderia ter ganhado aquele jogo se tivesse o Abel Braga na casa-mata. Obviamente ele deu as orientações, mas é importante quando o técnico está ali para treinar. O Abel Braga, ele teve que arrumar um time que estava em um declínio com o Eduardo Cudê, porque era visível os tantos jogos que o Eduardo Cudê planejou mal e os técnicos engoliram ele. Eu vou citar, por exemplo, o jogo contra o Coritiba, que ele deixou um time horroroso do Coritiba empatar, o jogo contra o Bahia, que ele não leu direito o jogo e deixou o time do Bahia empatar, e o jogo contra o Goiás, que o Goiás ficou quase o tempo todo com 1 a menos e ele não conseguiu encontrar maneiras de poder vencer o medíocre Goiás. Por exemplo, só pra gente ver como é que tava o time. E muitos dizem, mas o Eduardo Cudê, ele deixou classificado para Libertadores e para a Copa do Brasil. É óbvio que ele iria fazer isso, ele iniciou o trabalho. E para se classificar, qualquer técnico consegue fazer isso. Pelo amor de Deus. O Abel Braga foi um grande técnico e o Abel Braga fez uma das melhores partidas que eu vi do Inter, que foi contra o São Paulo. O Abel Braga fez um baita jogo contra o Palmeiras. O Abel Braga fez um baita jogo contra o Boca Juniors. E o Abel Braga foi melhor que o Grêmio no Grenal. Teve chance do Yuri Alberto, que bateu na trave. Teve chance do Peglo, que rongou na cara do gol. A gente foi melhor que o Grêmio no Grenal. A gente jogava bem contra times grandes também. E quando a gente não jogava bem, a gente sabia segurar o resultado. Até agora, o trabalho do Miguel Ángel Ramírez é um eletrocardiograma. A uma hora a gente joga bem, outra hora a gente joga mal. Num primeiro tempo a gente joga bem, num segundo tempo a gente joga mal. Não tem uma consistência, não tem uma linha estável de boas apresentações. E eu aceitaria não jogar bem se por acaso a gente, no meio de tudo isso, estivesse desempenhando, performando, até porque tu entende quando um time não joga bem, porque é normal e acontece dentro do futebol. Só que é uma decepção muito grande, porque eu esperava mais do Miguel Ángel Ramírez, até porque o Miguel Ángel Ramírez, ele pegou times horríveis até o momento, times médios e os times grandes. Ele fez um primeiro bom tempo no Beira-Rio, ele fez até a expulsão um jogo bem interessante contra o Grêmio, mas ainda falta. Eu vejo que ali no modo de jogar tem uma ideia, tem algo interessante, só que parece que ele é muito metódico, parece que a teoria dele vale mais que o que o campo pede, porque é insólito tu ficar com o Lindoso dentro de campo e colocar o Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba, ele é pequeno, o Marcelo Lomba, ele não pega pênalti, e o Marcelo Lomba, nos momentos decisivos, onde a gente precisou de um goleiro para mostrar, para poder nos salvar, porque
Como eu falei no início, um goleiro ele é marcante quando nos momentos decisivos ele aparece realmente. Porque o time fez os gols, só que ele tomou gols insólitos. Aquele gol do André, se o goleiro tem mais braço ou mais perna, consegue defender, consegue fechar o canto. É um goleiro muito pequeno e não me serve uma avaliação de agora ele defendeu. Só que a gente acabou empatando. Por que a gente não tem a sorte de ter um goleiro que pega pênalti, por exemplo? Um goleiro que pega pênalti é muito importante, porque ele te salva em momentos decisivos. Porque se, vamos dizer assim, um goleiro pega aquele pênalti, fica 2-0 e o time pode criar confiança para fazer mais gols. Não aconteceu, porque eu quero um goleiro que te salva nos momentos decisivos. Porque não adianta, na hora H, quando a gente precisa para segurar o resultado, ele não aparece. Aí ele só vai aparecer quando já empatou o jogo. Aí não me adianta nada, porque já acabou. De forma... E outra coisa é o Miguel Ramírez não saber ler. Eu fico incrível. Eu fico assim... É muita decepção, porque um jogo de futebol é um jogo de xadrez, tu tem que saber ler. Quando o teu adversário tá te complicando, coloca contravenenos, dá um vigor a mais pro time, já que a proposta é querer ter a bola, fica tocando a bola para um lado, para um lado pro outro, para um lado pro outro, para um lado pro outro, cansando o adversário, que seja, mas o técnico tem que orientar os seus atletas e tem que mandar. Faz isso porque eu tô mandando. Toca a bola mais. Se a gente não tá se achando, vamos tocar a bola. Vamos esperar que eles venham para querer tirar a bola da gente, para tentar envolver eles. Porque chegou um determinado momento do jogo que nada funcionava. E se o técnico ele não consegue enxergar e não consegue fazer... Isso que eu falo da tomada de decisão do técnico. O técnico, na hora H, ele tem que ver o que não está funcionando e trocar da melhor forma para que o time adversário não faça as coisas que aconteceu ontem. Foi, assim, lamentável. A gente não é passador de pano, a gente quer que o técnico dê certo, mas é complicado quando ele não se ajuda. Vamos esperar que as coisas melhorem, porque só Deus na causa, e eu quero estar errado, mas até agora esse técnico está perdido e o elenco não é o culpado é o técnico que escolhe mal e por vezes se perde na hora de trocar para mudar o panorama das partidas.